Você sabe o que é arritmia cardíaca? Sabe reconhecer os sintomas e como tratar o problema? A gente conversa sobre esse assunto agora com o cardiologista Alexandro Fagundes. Bom dia, doutor Alexandro. Bom dia, mãe. Bom, então, o que é arritmia cardíaca? Então, na verdade, a arritmia cardíaca não é uma doença específica, é um conjunto de alterações que podem modificar a frequência dos batimentos cardíacos e a regularidade desses batimentos também. Então, você pode ter aceleração dos batimentos, que é a taquicardia, você pode ter uma redução dos batimentos, que é uma bradicardia, e cada uma dessas situações representam doenças diferentes com gravidades diferentes também. Então você pode ter uma arritmia que é uma simples variação dos batimentos sem nenhuma importância ou necessidade de tratamento, como podem existir doenças que aumentam a chance de morte súbita, de uma parada cardíaca, cada caso um caso diferente. Então assim, na verdade é um conjunto de alterações que representam diagnósticos diferentes. Agora, como é que identifica então que tem uma arritmia, que é sério? Tem alguns sintomas que já facilitem a pessoa perceber? Como não se trata de uma doença específica, obviamente os sintomas eles são diversos e variados e nem sempre tão fáceis de identificar, mas genericamente alguns sinais merecem ser chamados a atenção. Por exemplo, desmaio associado à palpitação, disparo no coração. Esse é um sintoma que merece ser valorizado e muitas vezes se procura um neurologista antes de pensar que existe um problema cardíaco. A variação dos batimentos cardíacos pode provocar uma diminuição da oxigenação do cérebro e a pessoa perder a consciência. Dor no peito com falta de ar e sensação de batimento irregular pode ser uma manifestação de arritmia grave. E por último, a sensação de sudorese, palidez, escurecimento visual, fraqueza, dificuldade para se manter acordado com batimentos estranhos no peito, são os mais clássicos e os mais específicos. Assim. Agora, doutor, a pessoa que tem arritmia cardíaca, ela tem algum tipo de restrição de atividade física, alimentar? Algumas sim e outras não, porque como eu estou falando de doenças diferentes, a gente pode estar falando assim que é o mais comum de uma pessoa jovem que procura uma avaliação porque tem batimentos, extrasístoles, sem nenhum significado, vai levar uma vida normal, não vai mudar nada. Agora, uma pessoa que já teve um infarto, que tem doença de Chagas, que tem algum defeito no coração e que o ritmo cardíaco está totalmente irregular por alguma potencial causa de morte súbita, vai precisar de algumas restrições, evitar algumas atividades e fazer alguns tratamentos específicos também, né? Agora, tem uma questão também da regularidade para identificar, tipo, eu senti uma vez a palpitação e já entra em desespero e procura o médico, ou a partir de uma frequência que eu tenho que ficar atento? Felizmente, na maioria das vezes, é esse quadro que você colocou, não é? É um sintoma inespecífico, numa pessoa sem outros fatores de risco e sem doença no coração. Não há motivo para pânico, nem para partir para exames sistemáticos. Agora, quando começam a aparecer alguns desses outros sintomas que nós comentamos agora há pouco, quer dizer, não se trata só de uma batidinha no coração, se trata daquilo associado a um sinal de alto risco, aí a avaliação deve ser especializada e, dependendo do diagnóstico, pode ser de resolução imediata ou de um acompanhamento semestral, anual ou até mesmo de 3 em 3 meses. E o tratamento é com medicação ou precisa dar o choque, né, do desfibrilador? Então tem dois tipos de situações, aquela emergencial, onde o paciente está com uma arritmia aguda, chegou na emergência porque não tem como permanecer em casa e o choque é o tratamento para algumas delas. Outras vezes, o próprio emergencista pode lançar mão de algumas manobras ou de medicação venosa. Nessa situação, a reversão é o objetivo imediato. E a outra situação é o tratamento supressivo, quer dizer, evitar que uma crise apareça, quer seja de taquicardia ou de bradicardia. No caso da redução dos batimentos cardíacos, o tratamento é a implante de um marca-passo. No caso das taquicardias que aceleram o coração, pode ser remédio, pode ser o implante de um aparelho chamado desfibrilador, ou pode ser um procedimento de tratamento curativo, que é a ablação por catéter. Mas o ideal então é sempre acompanhar o médico. Com certeza. Doutor Alexandro, muito obrigada pelas explicações, obrigada também por ter vindo ao nosso programa. Tá bom, bom dia.